Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Me Chame Pelo Seu Nome, filme lindíssimo baseado no livro escrito pelo André Assman. Eu fui assistir, fiquei obcecada, preciso tirar isso de dentro de mim, preciso dividir com vocês que me assistem. E eu vou partir do pressuposto que você também já viu esse filme, porque depois que assistiu o filme fica procurando na internet outras pessoas falando do mesmo assunto, porque também ficou obcecado. Então vamos pular logo para o que interessa, vamos falar da cena do pêssego. Aquela cena que serve para ilustrar o quanto spoilers não estragam uma boa história. Porque eu posso ficar sentada aqui descrevendo cada detalhe que se passa naquela cena e ainda assim não chega nem perto da experiência que é estar dentro do cinema assistindo aquele menino se lambuzando inteiro com aquele pêssego, não é verdade? Então vamos desapegar um pouquinho dessas coisas de spoiler. É claro que eu vou avisar antes de comentar o final do filme, porque afinal de contas vai que, né? Então não precisa ficar assustado, eu não pretendo estragar aqui a diversão de ninguém. E tem muita coisa interessante para se falar a respeito desse filme. Eu já assisti vídeos muito bacanas, já ouvi podcasts muito interessantes falando a respeito. E só tem um detalhe que eu gostaria de comentar aqui. Nós sabemos que o filme é baseado em um livro e o livro é narrado por um garoto de 17 anos. Está relembrando de algo que aconteceu em 1983, que foi uma experiência tão marcante que ele leva isso com ele pelo resto da vida. É aquele momento em que ele está descobrindo a sexualidade dele, está tendo as primeiras relações sexuais e descobrindo as questões do amor. E não é qualquer amor, é amor por alguém do mesmo sexo. Então as pessoas acreditam que o livro e o filme estão aí para levantar uma bandeira GLBT. E não é que não esteja, de fato está. Mas ele cria todo um universo que é um pouquinho desconectado da nossa realidade. Pense o seguinte, a história se passa na Itália, um país extremamente machista, durante a década de 80. E neste cenário, duas pessoas do mesmo sexo estão tendo aí um relacionamento amoroso. E em momento nenhum no filme a gente vê eles sendo xingados na rua, sendo alvo de algum ataque homofóbico, ou passando por qualquer situação vejatória por causa disso. Isso acontece porque o filme todo é contado do ponto de vista de um garoto de 17 anos que idealizou tudo aquilo. Então tudo que acontece na história é idealizado. Até o clima, o sol, as cores, tudo é perfeito, tudo é harmônico, tudo sai muito bem. O casamento dos pais do menino é aquela coisa harmônica e os dois concordam e os dois apoiam o filho. Fica muito claro que todo mundo percebe o que está acontecendo e ninguém faz qualquer comentáriozinho e nenhuma piadinha. Gente, este mundo não existe, é extremamente idealizado. E isso, de certa forma, cria uma total ausência de conflitos na história. A maioria das histórias são baseadas na jornada do herói, que é o quê? Existe o chamado aventura, e ao longo da aventura devem haver obstáculos para que o protagonista o supere e isso traga uma transformação para ele. Este filme, a transformação acontece sem obstáculo. Não existe conflito ou tensão na história. Esse é um dos elementos que eu acho mais interessante, porque desde o início a gente sabe que aquilo vai acabar. O objeto de desejo do menino, ele vem com um período definido para ficar lá e depois disso ele vai embora. Então a gente sabe que vai acabar. A gente vê toda aquela beleza, todo aquele amor, todo aquele relacionamento acontecendo e o tempo todo a gente sabe que vai ter um fim. Então eu acho que um dos principais tópicos que o filme desenvolve, e eu acho que é um tópico muito interessante para se desenvolver, que é as coisas boas também nos provocam dor. Se você tem idade suficiente e já existe nesse mundo há tempo bastante, você sabe muito bem o que é levar um pé na bunda e sofrer por causa disso. Só que o Hélio, que é o protagonista da história, ele não leva qualquer pé na bunda. Ele leva um pé na bunda de um amor idealizado, ou seja, as nossas relações mundanas de pessoas comuns envolvem relações de poder. Então, assim, quando eu arranjo um namorado, quando qualquer um começa um relacionamento, não se trata apenas da total entrega. Se trata de uma série de coisas que envolvem aquilo, desde massagear o ego, a atingir uma certa posição social, a provocar coisas e alcançar coisas e conseguir coisas, enfim.
envolve muito mais do que simplesmente estar ali para o outro e se abrir completamente para o outro. E é este relacionamento que os dois personagens alcançam no filme, tanto é que o título se chama Me Chame Pelo Seu Nome. Existe um ponto em que o eu, o ego, ali não é mais importante. Eles querem ser um só, é alcançar aquele patamar da alma gêmea. Só que tem mais um detalhe nessa história. Tem citações de Heráclito, tá certo que também tem citação do Etienne de la Boétie, que é lindíssima, cabe muito bem na cena em que ela acontece, mas na maior parte do tempo fala-se de Heráclito e de cultura grega como geral. Aquela cultura grega clássica tem uma característica que é acreditar que o amor só é possível entre dois homens, porque os gregos clássicos não acreditavam na mulher como um igual, como um equivalente, como alguém para andar ao seu lado. A função da mulher na Grécia Antiga era ser a reprodutora, entre outras tarefas domésticas. O amor, o reconhecimento, o mais completo entendimento, o mais completo companheirismo só ocorre entre dois homens. Então, sim, mais do que um filme que carrega a bandeira LGBT, eu acredito que Me Chame Pelo Seu Nome também serve como uma alegoria moderna da Grécia Antiga. E agora, falando sobre o final, e isso pode ser considerado um spoiler forte do filme, então se você ainda não assistiu o filme, pare por aqui, deixe o seu comentário, me dá o seu joinha, se inscreve no canal, muito obrigada por ter me assistido e vamos seguir em frente. O final tem aquela quebra do homem ideal, porque, gente, Armie Hammer chega com aquela voz grossa dele, aquele homão da porra, ele incorpora aquele homem, não só o homem deus grego clássico, né, mas aquele homem que é visto como o macho ideal na maioria das sociedades. E aí ele telefona para o garoto e fala que vai se casar. E ocorre aquela decepção, porque eu acho que esse é o momento da quebra da idealização. Até então o garoto poderia estar vendo aquele homem como o homem ideal dos outros humanos, ele mais perfeito, mais certinho, mais bonitinho, mas então ocorre esse telefonema. Ele percebe que não vai ter uma continuação depois disso. Um não vai esperar pelo outro. Eles não vão mais se encontrar. O Oliver, que é o seu objeto de desejo, sucumbe à pressão social de se casar e cumprir o seu papel de macho nessa sociedade que não aceita a homossexualidade. Na cena seguinte, ele chorando na frente da lareira, não só pela perda do seu amor, porque não foi apenas uma questão de separação física, é também uma questão de separação ideológica. O menino, ele tem tudo para se assumir e seguir a vida adiante sendo autêntico. E o seu contraponto, a sua alma gêmea, mostra que ele não tem essa mesma força, não tem essa mesma coragem e não tem essa mesma autenticidade. É aí que ocorre o rompimento final. Não é apenas a separação física, mas também a separação psicológica, a separação do caráter dos dois. E aí tem aquela cena dele chorando na lareira, iluminado por aquele fogo, aquela transformação que ele está sofrendo naquele momento e que dá todo o sentido da história. Assim como também o diálogo que ele tem com o pai dele, que eu acho que é uma tentativa de explicação didática do que aquela história está nos contando afinal, mas feita de uma forma maravilhosa, assim, é um diálogo lindo, um roteiro muito bem escrito. Então é isso, espero que você tenha gostado, muito obrigada por ter me assistido até aqui e até a próxima!